Abra sua Bíblia, Primeira Reis de Israel, Primeira Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Glórias a Jesus. Capítulo 19, Primeira Reis. Lembrando, irmãos, sexta-feira estaremos mais uma noite adorando, celebrando a Deus. Domingo, culto da família, e também estaremos aqui para participar da Santa Ceia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Estaremos aqui também recebendo os irmãos que batizaram. Vamos entregar para os irmãos que batizaram o certificado de batismo no domingo. Vai ser uma noite abençoada, vai ser uma noite de bênção aqui neste lugar. Amém, amados? Enquanto Jesus não vem, nós prosseguimos aí com a obra. Por isso que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim. O segredo é perseverar até a metade, até o fim, querido. Sua vitória está lá na frente. Amém? Então vamos prosseguir. Tem surpresa aí. Algumas pessoas aqui ainda este ano, daqui até o final do ano, vai ser impactado e vai ser surpreendidas por Deus, irmãos. Pode ter certeza disso, que o meu coração está sentindo aqui para me falar isso aqui nessa noite. Alguns aqui, até o final deste, levante a sua mão direita, até o final deste ano tem surpresa de Deus para a sua vida, tem surpresa do Senhor para o seu coração. Todos encontraram? Capítulo 19, verso de número 4. 1 Reis 19, verso 4 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: e ele foi ao deserto. Ele foi aonde? Deserto. Caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu. Diz comigo: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou. Ele disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido. Estava um pão quê? Cozido. Sobre as brasas. Diz comigo: pão cozido sobre as brasas. E uma botija de água. Uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Diz comigo: e comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. Mais uma vez: e comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. Diz comigo: Senhor Jesus, fale ao meu coração. A tua palavra é pão, é água para o meu sustento. A tua palavra é o pão nosso de cada dia. Amém. Podemos tomar seu assento, queridos irmãos. Glórias a Jesus. Aleluia. Todos preparados então para receber a unção de Deus? Então me preste a sua atenção para nós aproveitar bem o tempo aqui hoje. A palavra de Deus para nós, uma palavra edificadora, que muito vai estar nos edificando. Quando eu estudei aqui esse texto para compartilhar com os irmãos, meu coração saltou de alegria, de regozijo, minha alma jubila na presença. Porque, irmãos, todos aqueles que
receber uma chamada, eu não estou dizendo uma chamada ministerial, como a minha, por exemplo, como da missionária, como de um presbítero. Isso aí é chamada ministerial. Nem todos recebem uma chamada, nem todo mundo, nem todos. Mas quando eu falo uma chamada, eu falo que é uma chamada coletiva, uma chamada onde o Senhor olhou para você e te chamou, e Ele falou: vinde a mim a todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí eu e você demos ouvidos à voz de Deus, e nós estamos aqui hoje, e você está aqui hoje, na presença de Deus. Então todos aqueles que receberam a chamada, deram ouvidos à chamada do Senhor, esses são especiais. Esses não são qualquer pessoa. Já percebeu que você não é qualquer pessoa? Percebeu que você é uma joia rara nas mãos do Senhor? Percebeu que você é um vaso útil nas mãos do oleiro? Amém, queridos? Vou falar de novo. Percebeu que você é um vaso útil nas mãos do oleiro? E Deus não chamou você para você ser qualquer coisa, não. Deus chamou você para você ser nação eleita, nação peculiar. Irmãos, Deus tem um ciúme tremendo de nós. E esse ciúme que Deus tem, eu falo no sentido de nós sermos dele. Isso faz com que Ele venha cuidar de nós. Ele venha nos suprir em nossas caminhadas. Ele venha nos edificar em nosso viver diário. Ele venha cuidar de nós em nossa trajetória. Ele venha operar em nossa vida de acordo com a nossa necessidade. Você não vai dar glória a Deus, não? Ele é um amém por isso, irmão? Vou falar de novo. Aleluia. Ele cuida de nós de acordo com as nossas e as suas necessidades. Então, queridos, esse é o teu Deus. Esse é o nosso Deus, que com um zelo maravilhoso cuida de você, que com um zelo maravilhoso está cuidando de ti, e que na verdade, meus irmãos, esse Deus é um Deus que não nos deixa faltar nada. Diga aí para alguém que está do teu lado: não se preocupe, não vai te faltar nada. Deus está cuidando de você. Fala para ele: Deus está cuidando de você. Quem acredita nisso, jogue a mão lá em cima do terceiro andar e dê um brado de júbilo ao Deus que fez os céus e também a terra. Aleluia. Amados irmãos, quem diz é Salomão. Quem diz é o sábio Salomão em Eclesiastes, capítulo de número 3. O que está escrito lá? Há um tempo determinado. Fala comigo, 1, 2, 3. Tempo de chorar. Tempo de chorar. Tempo de sorrir. Tempo de sorrir. Eu não sei qual é o seu tempo hoje, se é de sorrir ou se é de chorar. Eu só sei que cada um aqui está vivendo o tempo de Deus da sua vida. Amém, amados? Uma coisa, olha aqui para mim, uma coisa é certa: se o seu tempo hoje está no tempo de chorar, pode ter certeza que vai chegar o tempo de sorrir na sua vida. Amém? Vai chegar o tempo de sorrir. Isso é batata, isso é certeza. Como 2 mais 2 é 4, isso é certeza. Amém? Porque deserto não dura para sempre. Diz comigo: deserto não dura para sempre. Olha para mim, deserto não é morada de crente.
Deserto não é morada, não é residência. Não, querido. Não é morada, não é residência. Nós estamos somente de passagem. Nós somos peregrinos, somos forasteiros. Por isso que o Senhor mandou que Moisés fizesse um tabernáculo móvel, porque cada dia estaria em um lugar diferente. Montava-se os acampamentos no deserto. Depois, quando Deus falava, é hora de caminhar, aí ele desmontava tudo novamente. Tem trabalho, tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Os senhores e as senhoras sabem muito bem disso. Tem muito trabalho, tem muita luta. Na obra de Deus, no caminho de Deus, não é um caminho onde nós descansamos. E a Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. Não é aqui. Abraçamos o Senhor, recebemos Ele, e estamos aqui e sabemos que é uma caminhada. Nós não viemos aqui para pegar uma redinha, ou seja, pegar uma rede, colocar numa árvore de outra, pegar um coco, furar, pegar um canudo, beber aquela água, ficar ali, bater em cima da rede. Não, no deserto, irmão, não existe isso. Então Deus fez com que eles fizessem as suas casas móveis, suas tendas móveis, até o tabernáculo seria móvel, exatamente por isso, porque na frente ia ter uma morada permanente, que era a Canaã, a terra que mandava leite e mel. Então, nós sabemos que vale a pena nós prosseguir no peregrinar, sabendo que lá na frente vai ter de fato um lugar de descanso. Mas enquanto isso, nós sabemos que o deserto não é nossa morada, não é sua morada. Nós estamos, mas não somos. Nós estamos. Veja que o verbo muda, né? O verbo estar é diferente. Ei, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Você está no deserto, mas você não vai ficar no deserto. Amém, meus irmãos? Então é isso que o Senhor, Ele quer aplicar em nossos corações. E lendo a Bíblia Sagrada aqui, no capítulo 19 de 1 Reis, eu pude perceber aqui o tempo de Elias. O tempo que Elias viveu o profeta. Ele teve um tempo, isso está no capítulo 18, onde ele teve um grande sucesso. O capítulo 18 de 1 Reis é um capítulo onde Elias, ele vê com seus próprios olhos, ele percebe, e é perceptível a todo Israel que verdadeiramente o Senhor é Deus. Glória a Deus! Porque no capítulo 18 de 1 Reis é o desafio do Carmelo, aonde desde então a Bíblia diz que Israel estava cocheando entre dois pensamentos. Quando Acabe, o rei de Israel, fez aliança com Jezabel, ele trilhou um caminho que não era o caminho de Deus, não fora da vontade dele, ou seja, da vontade de Deus, ele casar com Jezabel, porque Jezabel era de uma nação pagã. Jezabel era uma cananeia, adoradora do Deus Baal. E infelizmente, irmãos, aconteceu essa catástrofe, onde logo, meus irmãos queridos, o coração de Deus ficou triste por aquela aliança. Então, o que aconteceu foi exatamente que a mão de Deus pesou sobre todo Israel. E esta aliança, queridos, custou muito caro. No capítulo 17 agora de 1 Reis, a Bíblia diz que veio a primeira justiça de Deus sobre Israel. Como assim, pastor? Porque Deus trancou o céu. Não houve chuva por 3 anos e meio. A Bíblia diz que o profeta Elias chegou diante do rei Acabe, levantou o seu dedo de profeta, a sua mão, e disse: segundo a minha palavra, não vai chover mais em Israel. Então veio a justiça de Deus. Ficou 3 anos e meio
sem chuva, nem orvalho da madrugada, aquele sereno que nos vidros dos carros pela manhã, que você vê, até escreve ali no sereno, nem o sereno tinha, porque Deus trancou tudo, porque isso foi como justiça, porque eles estavam deixando de adorar ao Deus de Israel. Eles trocaram, ao invés de dar glória a Deus, eles estavam dando glória a Baal. E até aqueles que viviam a vida dúbia, imagine bem, durante o dia eles davam glória a Deus, durante a noite eles davam glória a Baal. Eles estavam todos em cima do muro. E o Senhor Deus, irmãos, como diz a Bíblia, Ele não reparte a sua glória a ninguém. Por isso a Bíblia diz lá em Salmo capítulo 19: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos. É glória no céu, é glória na terra, é glória na terra, é glória no céu. Deus, Ele é glorificado no céu, Ele é glorificado na terra. É o Deus de glória. Então, a ira de Deus veio sobre eles, e Deus se manifestou como justiça, e através dessa manifestação da justiça de Deus, ficou 3 anos e meio sem chover. Imagina os senhores, 3 anos e meio sem chover. O que estaria acontecendo? As lavouras secaram-se, os gados morrendo, falta de água para beber, água potável para beber, falta de alimento, falta de trigo. As lavouras todas perderam, não mais tinha frutos. A situação estava tão grande que eles estavam vendendo, irmão. A fome foi tão grande. A fome foi tão grande que até cocô de pomba estava vendendo. Teve 2 mães lá que desesperaram e entraram em acordo uma com a outra. Vamos comer o seu filho hoje? Vamos comer assado? Fazer um churrasco com o seu filho? E amanhã você come o meu. Então percebe bem o que estava acontecendo, irmãos. Quando ele ouviu isso, ele rasgou as suas vestes, porque nunca se ouviu isso em Israel, cumprir o canibalismo. Deus não aceita o consumo de carne humana de forma alguma. Então essa era a situação de Israel. E por que, irmãos, veio essa situação? Isso aqui é um exemplo, olha aqui, um exemplo muito tremendo para mim e você, nós nos preocuparmos mais com a nossa vida espiritual. Pastor, não entendi, vou te explicar. Quando você está bem espiritualmente, pode ter certeza. Por isso que Jesus falou em Mateus 6,33, a parte B, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus. Por que você vai buscar as coisas espirituais primeiro? Porque as demais coisas Deus vai te acrescentar. Israel, eles não estavam bem com Deus, irmãos. Nós não podemos, e eu tenho que falar isso aqui, querido, porque faz parte da mensagem de Deus. Nós não podemos sermos hipócritas. Não podemos ser hipócritas. Eu posso querer enganar qualquer pessoa, mas eu não engano meu Deus, que Ele me conhece. Deus sabe se eu estou bem. Eu quero falar na parte espiritual. Deus sabe se eu estou bem ou se eu não sou, ou se eu não estou. Deus sabe se você está orando ou se você não está orando. Deus sabe se você está ali na Bíblia ou se você não está ali na Bíblia. Deus sabe se você está com aquele homem, aquela mulher fervorosa de outrora, que era fervoroso, era um homem cheio do Espírito, era uma mulher cheia do Espírito, e Ele sabe como você está hoje. E na experiência aqui de Israel, querido, quando nós não estamos bem espiritualmente, também nós não ficamos bem financeiramente, ficamos até doentes espiritualmente, doentes fisicamente, passamos até perdas. Israel pagou um alto preço, por quê?
porque não estava bem espiritual. E a pergunta de Deus para mim e para você hoje para você é esta: como está a sua vida espiritual? Como você está espiritualmente? Como estamos espiritualmente? Será que estamos bem espiritualmente? Como está a sua vida espiritual? Você tem alimentado o homem espiritual aí dentro? Irmãos, no nosso viver diário vai refletir como estamos. Reflete como estamos diante de Deus. A situação de Israel era caótica, estava ao extremo. Eles estavam mortos espiritualmente. Esta era a situação. Aí foi preciso o profeta Elias se manifestar para dar uma chacoalhada naqueles irmãos. Percebeu que às vezes Deus permite alguma coisa acontecer na sua vida para te dar uma chacoalhada para ver se você acorda? E infelizmente, irmãos, tem pessoa que não acorda espiritualmente. Tem pessoa, tem crente que passa pelo vale e ele não está nem aí espiritualmente. Ele não tem aí de voltar para a oração, de voltar para a música. Ele leva as coisas como na mesmice, como numa normalidade. Não, querido. Deus permite nós passarmos pelas provas. Ele veio e nos dá uma chacoalhada para nós abrir os olhos. Por quê? Porque Deus está com saudade de você. Deus está com saudade de nós. Deus está com saudade, aleluia, de nós, da nossa busca, do nosso buscar Ele. Deus está com saudade. E Ele vem e permite e nos dá uma chacoalhada para nós acordarmos espiritualmente falando. Então a seca, a prova, foi Deus dando uma chacoalhada naquele povo. Foi para eles voltarem. Aí o que acontece? Como Israel, a maioria deles se venderam por conta de Jezabel. Jezabel, uma mulher cananeia, trouxe a adoração. O frouxo do rei Acabe não estava com o cetro na mão, deixou que a Jezabel dominasse, amedrontasse. Vários profetas foram mortos. Era aquele tipo de pessoa, irmãos, que fazia uma mesa e colocava uma grande mesa e convidava as pessoas, os profetas, para comer na mesa com ela, para ganhar aquelas pessoas, para aquelas pessoas sentarem. E todos sabiam que ela era uma mulher cananeia, endemoniada, cheia de capeta no couro, e que trouxe a adoração a Baal. Os cultos a Baal, queridos, os cultos a Baal eram cheios de orgias. Os cultos a Baal eram cheios de prostituição, promiscuidade. Os cultos a Baal, segundo a história, diz que até crianças eram sacrificadas, tanto sacrificada para Moloque, como muitas crianças eram sacrificadas para Moloque, também se sacrificavam, segundo a história, para o Deus Baal. Então o Deus Baal era considerado o Deus da fertilidade. Por que Deus permitiu a seca vir contra Israel? Porque segundo a crença cananeia, era Baal que mandava chuva. Por que Deus matou todos os animais e não permitiu eles gerarem? Porque segundo a crença cananeia, era Baal que fazia os animais produzir, fazia uma mulher engravidar. Segundo a crença deles, era Baal. Então Deus agora vem com justiça, para Deus provar que é Ele que está no controle de todas as coisas. Então, a primeira coisa que Deus faz é dizer: quem foi que criou o tempo? Quem é que manda chuva? Quem é que faz os animais produzirem?
vida. Só Deus tem esse poder. Então Deus vai mexer logo de acordo com as crenças deles e provar para Israel que verdadeiramente Ele está no controle de todas as coisas. Então Deus vai se manifestar. E agora, o provar de Deus para Israel e para com aqueles que estavam adorando Baal foi usado exatamente aqui no capítulo de número 18, o desafio do Carmelo. O Deus que responder com fogo seria o verdadeiro Deus. Como Deus não deixa os seus servos envergonhados, Deus não deixa os seus servos envergonhados. Deus trouxe resposta para a oração de Elias e mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Então naquele dia o nome de Deus foi glorificado e Deus provou que Ele é o verdadeiro Deus. Momento de glória, momento de exaltação, momento sublime, momento maravilhoso, onde Deus provou para Elias. Isso também, meus irmãos, foi uma forma de Deus provar para Elias que Deus era com ele. Aí quando passa esse momento, todos os profetas, na verdade, são 400 profetas de Baal e mais 450 profetas de Azera. Em um total de 850 profetas, todos eles foram mortos naquele dia, irmãos. Aí tudo bem, Baal foi envergonhado e os profetas de Baal, eles passaram vergonha e morreram todos à espada. O que acontece? A Bíblia diz que o rei Acabe faz Jezabel saber o que aconteceu lá no Carmelo, lá no Monte Carmelo, o quanto Baal foi humilhado, o quanto o nome de Deus foi glorificado naquele dia. Glória a Deus. Aí, a Bíblia diz que Jezabel fez uma promessa, que amanhã a estas horas Elias seria morto. Ou seja, ela ia procurar onde Elias estivesse para matar. E Elias caiu O fora. que acontece? A palavra diz que Elias ficou sabendo das ameaças de Jezabel e ele foi para o deserto. Agora Elias está correndo. O valente Elias, que orou e Deus respondeu com fogo, agora está fugido, com medo de morrer. Isso aqui, irmãos, quando eu leio isso aqui, eu tomo um exemplo tão grande para mim. A Bíblia diz, e é Tiago quem disse, no capítulo 5, verso 17, Tiago 5, 17, ele diz que Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós temos, as mesmas fraquezas, homem sujeito. Ele foi um homem que orou e levantou as mãos aos céus e clamou, e Deus respondeu, queridos irmãos, com fogo. Deus respondeu com fogo. Ele saiu ali, querido, com a sua fé aumentada. Todo Israel percebeu que só o Senhor é Deus. Aleluia. Mas agora vem um momento de provação agora para o próprio Elias. É um momento de glória. É um momento onde sua fé é aumentada. Ele percebe que Deus é com ele. Ele percebe que a oração dele chega na presença. Amém. Ele percebe que ele ora e Deus atende a sua oração. Ele percebe que Deus, os olhos de Deus estão olhando para ele. Ele percebe que o seu clamor não cai por terra. Pelo contrário, a oração dele chega até a presença e Deus responde. Resumindo, ele sabe que Deus é com ele. Aleluia. Ele sabe que Deus não abandonou ele. Ele sabe que Deus não rejeitou ele. Que Deus não deixou ele passar vergonha. Aleluia, Senhor. Eu volto a falar do que Tiago disse, Tiago 5, 17, que Elias era um homem com as mesmas fraquezas que nós temos.
fogo do céu desceu. Amém. Ele orou e Deus respondeu. Glória a Deus. Mas quando vem a pressão, Eita glória. quando vem a opressão e a pressão, Amém, Senhor. quando ele sentiu a pressão da ameaça, Tu és santo, Pai. aí agora, querido, ele vai se esconder. Ele vai entrar dentro da caverna. E o entrar dentro da caverna faz ele demonstrar os seus sentimentos. Sentimento de medo, sentimento de covardia, sentimento de vacilar na sua fé. Ué, Hebreus 13, 17, a Bíblia, ou seja, Hebreus 13, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje. Parece que Elias pensou que Deus só foi com ele ontem, lá no Carmelo. Parece que Deus só foi com ele, parece que Deus só respondeu a oração dele. Somente lá no Carmelo, agora, nas ameaças de Jezabel, na pressão. A pressão que ele estava vivendo, parece que o céu ficou de bronze. Parece que ele, irmãos, que isso mexeu, psicologicamente, mexeu com Elias. Mexeu com ele, querido. Como que se Deus não pudesse fazer nada? Então o que ele ia fazer? Alguém falou, Elias, Jezabel está aí. Está com o exército aí para te matar. Jezabel já leiloou sua cabeça. Ué, mas Deus não é com Elias. Irmãos, olha aqui. Se você ler 2 Reis, capítulo 1. Se você ler 2 Reis, capítulo 1, a Bíblia diz que quando Elias respondeu para os mensageiros que foram até Ecrom a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom, para ver se ele ia sarar daquela enfermidade, Acasias, filho de Acabe. Elias chegou diante daqueles mensageiros e falou assim: porventura não há Deus em Israel para ir a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura não há Deus em Israel? Então acontece aí, os mensageiros voltam e eles falam para Acasias: olha, nós voltamos porque apareceu um homem lá e ele disse que nós não deveríamos ir até Baal-zebub, Deus de Ecrom, para consultar. Mas não tem Deus em Israel, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que tem poder. Então por que vocês têm que procurar algum Deus? Aí a Bíblia diz que esse rei fica atribulado e fala: mas quem foi esse homem? Como que eram as suas vestes? Aí eles falam: como é que eram as vestes do profeta? E ele falou: Elias. Reúne 50 soldados e vai até Elias, profeta. Eles reuniram 50 e foi até o profeta Elias e disse: Elias, daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre saindo da caverna para ir para o monte de Deus. Amém, Jesus. É só para você entender. Elias está no monte de Deus. Veja agora aqui a diferença de quem está na caverna. Quem está na caverna está com medo. Quem está na caverna está amedrontado por causa da ameaça. Está com medo de morrer. Está com medo de perder. Está com medo de não ter sucesso. Isso é quem está na caverna. Aí você vai ver que Deus manda Elias sair da caverna e ir para o monte. E no monte, agora em 2 Reis primeiro, os profetas, os soldados falaram: Elias, desce, o rei manda você descer. Aí Elias fala assim: ó, se eu sou homem de Deus, Aleluia. se eu sou homem de Deus, ou seja, eles falaram para Elias: homem de Deus, o rei mandou você descer. E Elias falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. Glória a Deus. Na mesma hora desceu aquela labareda, igual em 1 Reis 18. É o Deus que responde com fogo. Na mesma hora desceu aquela labareda de fogo e consumiu todos aqueles soldados. Irmãos,
passado. Aí agora, Elias, como ele está aqui na caverna, por conta das ameaças de Jezabel, meus irmãos, ali Deus se manifesta, porque não é da vontade, Deus não queria que ele se prostrasse. Isso aqui eu poderia dar um tema e dizer assim: ó, confiança plena de procedimento. Confiança plena de procedimento. Ou seja, se Deus foi comigo ontem, com certeza Ele é com você hoje. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele é imutável. O teu Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Ele continua sendo Deus. Deus que foi contigo ontem, Ele continua com você hoje. Irmãos, aí parece que eu vejo quando Tiago, lá no capítulo 5, 17, falando sobre Elias, eu vejo Tiago relembrando de 1 Reis 18 e 19. Porque Elias é um leão, um profeta do fogo. Mas no outro dia, ele já corre de medo de morrer. Ele se esconde na caverna. Agora, eu vou dizer algo para você. Você também já passou por essa experiência na sua vida? Alguma vez você também já se escondeu dentro da caverna? Alguma vez você também não passou por essa experiência de ter medo? Todos nós já tivemos medo em algum momento da nossa vida. Isso é entrar na caverna. Todos nós até já vacilamos com a nossa fé. Nós já vacilamos muitas vezes com a nossa fé. Por exemplo, um exemplo, Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Jesus está no barco com os discípulos. Jesus vai tirar um sono. Ele vai tirar um sono. Daí de repente vem uma tempestade. Os discípulos começam a temer, a ficar com medo. E ele está sabendo que Jesus está no barco. Mas se Jesus está no barco, por que ter medo? Se Jesus está no barco, por que ficar com medo? Mas eles temeram. Jesus, quando despertou, eles falaram assim: ó, Jesus respondeu: homem de pouca fé, até quando eu estarei com vocês? Alguma vez, irmãos, nós já vacilamos, mesmo nós sabemos que Jesus está no barco, mesmo sabendo que Jesus está na tua vida, mesmo sabendo que você é crente, que você é cheio do Espírito, que você é uma pessoa que tem compromisso com Deus, com a palavra, nós já passamos por essa experiência de nós de mexer com a nossa fé, de nos abalarmos. Isso aqui mostra o nosso natural. É sobre isso aqui que Deus está falando conosco da experiência de Elias, mostrando o nosso ser natural. Nós passamos por essa experiência e às vezes olhamos para um lado, olhamos para o outro, irmãos, e às vezes nós vacilamos com a nossa fé. Verdade, Deus. Aleluia. Nós vacilamos. Se alguém eu nunca vacilei com a minha fé, não é mentira. Eu nunca vacilei com a minha fé. Verdade, Deus. Isso mostra o nosso natural, querido. Se alguém falar assim, essa pessoa está dizendo que é melhor do que Elias, está dizendo que é melhor do que os discípulos, porque na hora que você olha para um lado, olha para o outro e você não vê saída, é a sua perna treme, você sente. Se nós, irmãos, nós olhamos para lá, olhamos para o outro, nós sentimos na pele. Aí agora vem a nossa mente, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Vacilamos. Mas Deus não foi com Elias ontem? Deus não foi com você ontem? Deus não proveu ontem na sua vida? A porta não abriu a semana passada, no mês passado? Deus não surpreendeu você com a grande vitória? Tudo isso, irmão, o desafio
fio do Carmelo, é para Deus, é para Elias e o povo de Israel saber que Deus é Deus que está no controle de todas as coisas, que nós temos que manter a nossa fé viva, unicamente e exclusivamente nele. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Verdade, Deus! Não é que Elias teve um momento que ele entrou dentro da caverna que você tem que entrar. Não. Amém, Senhor. A caverna está refletindo as nossas fragilidades. A caverna está refletindo o nosso medo. Aí agora vai perguntar a alguém aqui já teve medo na vida de alguma coisa? Sim. Temos medo. Alguém que tem medo de ficar doente, tem medo de endividar, tem medo de não conseguir pagar uma parcela, porque você quer manter o seu nome limpo, tem medo de ficar devendo a alguém, que você tem um bom caráter. Isso é natural. Nós somos humanos. É natural de nós, que está em nós. Nosso lado humano. Temos medo. Mas você não pode deixar esse medo te dominar. Porque você tem que pegar esse medo e colocar ele debaixo dos seus pés e dizer: se Deus foi comigo ontem, Ele também será comigo hoje. Se Deus abriu a porta para mim ontem, é o mesmo Deus que vai abrir a porta para mim também hoje. Então, querido, quando o Senhor mandou pão e água para Elias, quando o Senhor deu pão e água para Elias, é Deus falando para Elias: Elias, eu estou contemplando você. Eu sei que você é humano. Eu sei que você está com medo. Porque a notícia é: Jezabel já leilou a sua cabeça. Elias não poderia fazer a mesma coisa que ele fez lá em 2 Reis, capítulo 1, e de encontro os soldados que Jezabel havia mandado para matar ele, e dizer: se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu e destrói todos vocês. Elias poderia fazer. Sim, ele poderia fazer muito bem. Mas tem hora, irmãos, que parece que a nossa fé vacila. Nós ficamos olhando a situação, o perigo, o medo, e nós ficamos, paramos, olhamos, e não há em nós reação alguma. E não há em nós reação alguma. Já passou por aquele momento que você é surpreendido pela situação, que você pega as forças das pernas, assim, pega as forças da perna, pega as forças do seu corpo, pega as forças, tem que falar, que você é tão surpreendido, é tão impactado pelaquela situação, que você pega as forças, você não sabe como agir, você não sabe o que fazer, o que pensar, você fica imóvel. Verdade, Deus. Aleluia. Passamos muitas vezes por esses momentos. Isso é normal? É. Isso é natural? É. Pois nós somos seres humanos. Mas, e o que Deus quer que eu faça, pastor? Quando Deus mandou o pão e a água para Elias, era Deus dizendo que Ele não queria Elias mais dentro da caverna. Aí o que aconteceu? O que Elias fez? Elias pegou o pão e comeu. Diz comigo: Elias comeu o pão e bebeu a água e dormiu. Elias comeu o pão, bebeu água e dormiu. Aí o Senhor novamente aparece para Elias e fala: Elias, o que fazes aqui, Elias? Irmãos, nós temos que entender o que Deus quer de nós. Deus mandou pão e água para Elias, não foi para ficar dentro da caverna, nem deu para dormir. Muitas vezes nós dormimos de barriga cheia. Elias está dormindo de
barriga cheia, oh glória. Eita glória! Ele está dormindo de barriga cheia. E Deus está no céu lá olhando para ele, está dizendo: Elias, o que tu está fazendo aí, Elias? Às vezes, irmãos, nós entramos no comodismo. Ó, Deus está falando aqui, irmão. Nós entramos no comodismo e dormimos de barriga cheia. E Deus está no céu olhando, tá, não quero que você dorme. Eu te supri, foi para te fortalecer, que é para você caminhar, que tem muita coisa para me fazer na tua vida. Eu mandei recurso, eu provei o pão, eu provei a água, eu te dei força para tu continuar. Estou sentindo a subir cada manhã, subir a galera. Estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Levante a mão para o Senhor, glorifica o nome dele, aleluia. Amós, tu me amar, rababaragá, rabaquina, massubicana, rababaragá. Aí nós falamos: oh glória, Deus mandou o pão. Oh, que maravilha, Deus mandou a água. Aqui em casa não falta nada, oh glória. Passou as lutas, passou as provas, oh maravilha. E Deus está no céu olhando para você e está balançando a cabeça. Eu não te chamei para você ficar deitado dentro da caverna. Eu não mandei pão para você comer, eu não mandei água para você beber, para você ficar no teu comodismo aí, achando que está tudo bem. Levanta, tira a tua cabeça. Você pensa que Jezabel desistiu de te matar? Você pensa que o diabo não está olhando para você e está doido para te parar, e está doido para te matar? Come, bebe e levanta e anda. Vai embora, ande do teu processo, rompe a tua caminhada, vai. Assume que cada Aleluia. marche, siga em frente. Pensa que Jezabel desistiu? Corre, vai, rompe. Irmãos, o Senhor falou para Elias, dizendo: o que fazes aqui, Elias? Eu vou terminar. Falta 2 minutos para 9. 1 Reis 19, versículo 9. Aqui nos diz: e ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19, Aleluia. 9. Que fazes aqui, Elias? Irmãos, Deus quer que nós despertamos. Não podemos nos acomodar de jeito nenhum. Aí o versículo 11 diz assim, ó: e ele disse, Deus falar para ele: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. O que fazes aqui na caverna? Aí Deus fala: o que tu está fazendo aqui? Sabe o comodismo? Enquanto tu está de barriga cheia e dormindo de barriga cheia, Satanás está trabalhando. Satanás quer destruir tua família, quer destruir o seu lar, quer mexer. Zé Jezabel está chegando a eles. Levanta, Elias, levanta, ergue-te. Aí Deus falou: o que faço aqui? Versículo 9. Versículo 11, Deus disse: sai para fora, sai da caverna e vai para o monte. Irmãos, lá no capítulo 18, Elias foi para um monte chamado Carmelo. E ali o monte era um monte do desafio, era um monte de guerra. Então, é igual quando a gente vai para o monte, orar no monte. Nós sabemos que monte é guerra. Quando vamos orar no monte, aí nós oramos, jejuamos. Porque subir no monte é batalha, é para batalhar. Eu me lembro muito bem que eu até hoje, eu não gosto de orar no monte com aquelas pessoas
pessoa que leva até coberta para o monte. Eu já vi no monte que levava até criança para o monte, não levava criança para o monte. Aí levava até um colchão, colocava o colchão no monte. Os meninos ficavam lá deitados no monte. Monte é guerra, monte é batalha. Deus está dizendo, sai da caverna, a caverna aqui é comodismo, é descanso. Oh, maravilha. Aqui está bom demais. Está bom. Desperta, meu irmão. Desperta, minha irmã. Acorda. Deus falou, acorda, Elias. Elias comeu, bebeu e dormiu. Deus falou, acorda, Elias. Levanta, Elias. Entra com a cabeça. Sai da caverna e sobe para o monte. Deus, irmão, olha aqui. Desceu aqui agora, que tipo? É Deus falando para Elias. Elias, eu não fui contigo lá no Monte Carmelo? Não foi contigo naquele monte? Então sai da caverna e vai para o monte, porque eu também sou contigo. Deus está dizendo, eu fui contigo no Monte Carmelo e eu também vou contigo. Sobe naquele monte, porque assim como eu fui contigo ontem, eu também serei contigo hoje. Serei contigo amanhã, serei contigo depois, serei contigo para sempre. Eu sou contigo, então vai, Elias, ouve, Elias, caminhe. Amém? Irmãos, e a Bíblia diz que Elias comeu aquele pão, bebeu a água, e através daquela comida e bebida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Elias caminhou com a força daquela comida. Isso aqui, irmão, na aplicação bíblica, mostra a força de Deus sobre nós que Ele nos dá para nós caminharmos. Fique em pé comigo, fique em pé. A força de Deus sobre nós para nós caminhar. Ei, essa comida que nós estamos comendo aqui hoje, essa bebida aqui que você está bebendo aqui hoje, ó, a palavra é pão, diz comigo, a palavra é pão, e água, que nos sustenta para prosseguir a nossa caminhada espiritual, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra demônios. Esta comida que hoje, irmão, que vai te sustentar para você caminhar. Diz comigo, eu não fico na caverna. Caverna não é o meu repouso, não é o meu descanso. Deus não me quer na caverna, Deus me quer no monte. Olha aqui, levanta a sua mão para o céu. Monte é lugar de sinais, monte é lugar de poder de Deus, monte é lugar de fogo, monte é lugar de confirmação. Se tu quer confirmação de Deus, tu tem que sair da caverna. Se tu quer confirmação de Deus, tu tem que sair do comodismo. Se tu quer confirmação de Deus, sai da caverna e vai para o monte. E no monte tem confirmação, no monte tem milagre, no monte tem sinais, no monte tem fogo. Oh, glória. Ei, não se busca a confirmação de Deus dentro da caverna. Não tem milagre dentro da caverna. Não tem resposta na caverna. Não. Resposta tem no monte. Milagre tem no monte. Fogo tem no monte. Confirmação tem no monte. A presença tem no monte. Amém? Sai para fora e põe-te neste monte. 1 Reis 19, versículo 11. O versículo 9 diz: que faz aqui, Elias? Que faz tu, Elias? O que faz aqui? E o 11, Deus está dizendo: levanta-te, vai para o monte. Amém? Vai para o monte. Deus está dizendo: pode ir, que eu sou contigo.
Deus está dizendo: Elias, eu não fui contigo lá no Monte Carmelo? Eu não trouxe resposta para você no Monte Carmelo? Eu não confirmei a tua vida lá no Monte Carmelo? Então levanta, sai da caverna, vai para o monte, porque eu sou contigo. Fica na bênção. Jezabel não vai te matar não, Elias. Quem é Jezabel para mexer no fio do teu cabelo, meu filho? Tu é meu, tu és meu, tu é meu profeta. Foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi. Eu te chamei para ser profeta, eu te chamei para ser um vaso. O diabo não pode tocar na tua vida, nem o cara do seu lado, nem na sua direita. Ele não pode tocar. Agora tem uma coisa: tu tem que sair da caverna. Sai da caverna, sai da caverna e vai para o monte de Deus. Tem milagre te esperando, levante a mão. Tem milagre te esperando aí na frente. Levante a mão da glória. Tem resposta de Deus chegando. Não é na caverna, é no monte. Tem resposta de Deus chegando. Não é na caverna, é no monte. É no monte de Deus. Vamos, suprimir a mão da glória. Tem resposta de Deus chegando. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. O Senhor nos perdoa, porque muitas vezes que nós entramos na caverna, ficamos com medo, paramos de orar, paramos de buscar, paramos de vir para a igreja. Isso é medo, é quem está dentro da caverna, Pai. Mas hoje nós nos colocamos na tua presença e vamos subir o monte. E vamos subir o teu monte, porque tem muita coisa para o Senhor fazer na nossa vida. Levante a mão, porque tem muita coisa para Deus fazer na tua vida. Levante a mão, porque tem muito milagre para Deus entregar para você. Tem surpresa de Deus chegando aí por esses dias. Tem vitória, tem resposta de Deus, tem milagre. Então sobe o monte, sobe o monte, sobe o monte. Obrigado, meu Pai, porque eu tenho certeza que o Senhor está nos erguendo nessa noite. O Senhor está nos levantando nessa noite. O Senhor está nos conduzindo nessa noite. O Senhor está trazendo impacto em corações aqui hoje. O Senhor está trazendo restauração para a crente aqui hoje, para marchar e subir o monte. Eu creio, meu Pai. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Quem recebeu a palavra, aplauda o Senhor. Aplauda bem forte. Amém? Agora pergunta aí. Olha bem para dentro da bolinha do olho dessa pessoa aí e fala para ela: tu está no monte ou está na caverna? Onde tu está? Meu irmão, fala, aponta o dedo de profeta, assim, na nariz dele, com carinho e respeito. Fala assim: tu está no monte ou está na caverna? Onde tu está? Onde tu está? Fala para ele: onde tu está? No monte ou na caverna? Se tiver, eu vou falar, tem que falar assim. Se tiver alguém na caverna, tem por essa mensagem aqui hoje, eu tenho certeza que tu já bateu no peito, já bateu no peito e já disse: Senhor, caverna nunca mais. Porque caverna é prova, caverna é luta, caverna é medo, caverna é tanta coisa ruim. Mas no monte é um monte de milagre, de ressurreição. Amém? Irmãos, que o Senhor Jesus continue falando em cada coração aqui hoje. Amém? Sexta-feira tem mais, estaremos aqui de novo. Mais uma palavra poderosa de Deus para nós. E assim como aconteceu com Elias, que ele comeu pão e bebeu água, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, irmãos. Assim é nós aqui hoje. Comemos o pão, bebemos a água, que é a palavra, e estamos saindo fortes. Com a força dessa comida que hoje, irmão, com a força dessa comida e dessa bebida que hoje, você está voltando para casa, ó, fortificado no Senhor. Para terminar o versículo que eu amo demais, Efésios 6:10. Quem lembra o que está escrito? Efésios 6:10. Efésios 6:10. Quem lembra? Eu falo que diretíssimo, é só 10.
comigo, Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha para o Senhor Jesus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do Senhor e na força do seu poder. Vamos à mesa apostólica, irmãos. Recebeu a palavra, diz amém. Diz obrigado, Jesus, por esse banquete, por essa palavra. Pegue as suas mãos, fala comigo, caverna, caverna. Bora, Senhor, nunca mais, nunca mais. Deus não me quer na caverna, Deus me quer no monte. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vai em paz, tenha uma boa noite. Sexta-feira estaremos aqui de novo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amém.